Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, estamos aqui hoje começando mais um teste com o Jeep Compass Limited 1.3 Turbo Flex. Lembrando que essa é a versão mais cara do Jeep Compass com o motor Flex. Temos também acima dele as configurações com motor 2.0 Turbo Diesel, que aí são um pouco mais caras. Inclusive o carro aqui tá meio empoeirado porque a gente já gravou alguns testes com ele, inclusive na terra. Vai sair vídeo em breve no canal. Muita gente fala que esse carro bebe muito, principalmente na cidade, mas algumas outras pessoas defendem que ele não é tão beberrão assim, que ele chega até a ser econômico. Então, no vídeo de hoje a gente vai testar justamente o consumo urbano desse carro. Considerações importantes: a gente vai rodar aqui um trecho de aproximadamente 10 km com ar-condicionado desligado e com o start-stop ativado, para a gente tentar ter a melhor condição possível para uma economia de combustível. E lógico que a gente também vai dirigir da forma mais econômica que a gente conseguir. Claro que tem aqueles fatores, por exemplo, do trânsito, semáforos, etc. Isso acaba alterando um pouquinho a média de consumo, mas em geral é o mesmo trecho que a gente já fez aqui no canal com o Jeep Renegade e também com o Citroën C3. Então chegou a hora de testar o consumo urbano do Jeep Compass Limited. Bom, galera, vamos lá começar o nosso teste. Estou aqui com o ar-condicionado ligado, mas eu já vou desligar ele assim que a gente resetar o nosso computador de bordo. Mas vale lembrar o seguinte: estamos aqui 100% abastecidos com gasolina. Não vai dar tempo da gente testar esse carro com etanol, infelizmente, mas a gente sabe que a maioria das cidades pelo Brasil utilizam mais a gasolina. Fora que alguns carros não são flex, então obrigatoriamente você tem que abastecer com a gasolina. Então é o padrão que a gente vai tentar sempre manter aqui no canal. E o percurso será exatamente o mesmo que a gente já fez com o Jeep Renegade, com o Citroën C3, para a gente ter um método de comparação. O ar-condicionado está ligado, vou desligar ele e deixar somente a ventilação, que não impacta no consumo e na potência do modelo. Vamos resetar aqui o computador de bordo e vamos lá então começar o nosso teste. Lembrando, pessoal, o seguinte: vou dirigir da forma mais econômica que eu conseguir, mas falar de consumo é um ponto complicado, porque a gente tem muita variação de acordo com o trânsito. O trecho, como eu falei, é o mesmo que a gente sempre vai fazer aqui como padrão no canal GT Autos, mas semáforos, se você pega eles todos abertos, o percurso, o trajeto em si fica um pouco mais econômico, e essas variáveis que são muitas inclusive, mas é pelo menos para a gente ter uma noção aqui do quanto esse carro é gastão ou é econômico. Outro detalhe importante: para fazer uma comparação correta de fato, para você comparar o consumo de um carro com o outro, a gente pode usar a tabela do Inmetro, ou se você quiser tirar o teste na prática, você tem que andar com os dois carros juntos, um atrás do outro, para que eles sejam submetidos exatamente às mesmas condições, no mesmo tipo de trânsito, no mesmo clima, no mesmo horário e etc. Então nesse caso aqui, como a gente faz em dias diferentes, obviamente, é só pra gente mesmo ter uma noção do quanto os carros são econômicos ou não. E pessoal, aqui já no começo do trajeto, quero pedir para vocês: já deixa o seu like aqui embaixo, porque o tipo de conteúdo que a gente faz aqui no canal GT Autos dá muito trabalho e é totalmente gratuito para vocês. Então o like é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho. E você dando joinha, pessoal, o YouTube recomenda mais vídeos do nosso canal para você e recomenda também o nosso conteúdo para mais pessoas. Então todo mundo sai ganhando com essa. Então deixa seu like aí, e se você não for inscrito, claro, se inscreva e ative as notificações, porque vai ter muito conteúdo legal sobre o Compass. Já tem do Renegade, já tem do C3 também. Enfim, a gente faz muitos conteúdos interessantes aqui para vocês no canal GT Autos. Infelizmente esse carro não mostra no painel de instrumentos qual marcha que está engatada, somente se eu passar o câmbio para o modo manual, mas a gente vai deixar no automático para ver como que é o uso real dele no dia a dia. E o Renegade que a gente testou, apesar de um painel menor, também 100% digital, ele mostrava essa informação. Então é um ponto que ficou devendo aqui no Jeep Compass, que é inexplicável, né?
Como vocês podem ver, o motor está desligado, soltei o pé do freio, ele ligou. Esse que é o sistema Start-Stop que eu deixei ativado. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente se irrita com o carro desligando toda vez que você para ele, mas eu deixei ele ativado justamente para a gente conferir se o carro é econômico. Então não adianta eu querer testar a economia pisando muito no acelerador, com o ar ligado e tudo mais. Então a gente está vendo o que o carro consegue fazer. E detalhe, pessoal, eu vou elogiar sinceramente o Start-Stop desse carro. No Renegade eu comentei para vocês que ele desliga em mais ou menos 8 km por hora. E isso não acontece aqui. Freou bastante para passar por algum obstáculo, o Renegade já desligava, achando que você ia parar o carro. Esse aqui não, ele só desliga o motor de fato quando você para, se você está a 0 km por hora. Está bastante calor aqui, estou sofrendo um pouquinho, mas o que a gente não faz para trazer conteúdos legais aqui para vocês, né? Pessoal, o vidro está embaçando um pouquinho, eu estou tentando diminuir isso com o próprio ar, mas talvez eu precise ligar o ar-condicionado somente por um breve momento para poder desembaçar o vidro. Galera, algumas dicas para vocês economizarem combustível. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, geralmente evitar parar o carro. Quando você para, no momento que você precisa sair da inércia novamente, quando você volta à aceleração, são momentos que você acaba gastando muito combustível, porque você está em 0 km por hora e você precisa retomar até 50, 60 que seja, né? Então, quando você conseguir evitar parar o carro, por exemplo, nesse momento aqui, ajuda bastante no consumo de combustível. O carro com Start-Stop, ele ainda diminui um pouco esse problema, porque quando você está parado com um carro convencional, o motor está ligado, então ele está consumindo gasolina ou etanol, qualquer combustível que seja, até diesel, né? Com o carro que tem o Start-Stop, ele desliga momentaneamente essa motorização. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó, na prática. Vamos para a tela de consumo. Ó, vou parar o carro aqui. Ó, reparem que ele desligou a motorização. Estamos ali em 10,6 km por litro. E um carro sem esse sistema, ou se o próprio Jeep Compass se desativasse, com certeza essa média já teria caído um pouco. E ele permaneceu em 10,6 até eu ligar o carro. Isso é interessante. Então, quando você fica parado por bastante tempo, se você ficar com o motor ligado, ele vai abaixar um pouco a média de consumo. Então, por isso que o Start-Stop ajuda a economizar combustível. É uma diferença gigantesca? Certamente não, mas de fato ajuda. Principalmente se você pegar semáforos um pouco mais demorados, né? Que aí ele fica mais tempo com o motor desligado e a economia acaba sendo um pouco maior. Média parcial do trajeto até o momento, rodamos 4,1 km com média de 10,5 km por litro. Lembrando, com gasolina. Outro ponto óbvio, né, na economia de combustível saindo ali do semáforo, por exemplo, eu precisava restabelecer a velocidade até os 40, 50 km por hora. Faça isso de forma linear, pisando pouco no acelerador. Se você tiver com pressa, você vai acabar pisando um pouco mais e vai gastar mais combustível. Pessoal, para ter uma boa economia de gasolina ou de etanol, que seja, você precisa ter paciência. Se você sair atrasado de casa, por exemplo, quiser chegar logo em algum lugar, você vai acabar pisando mais, vai acabar dirigindo de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais esportiva, e isso vai refletir diretamente no consumo de combustível. Uma coisa legal desse carro, pessoal, ele usa um motor 1.3 Turbo Flex de 4 cilindros em linha, chamado de T270. Isso porque ele tem 270 Nm, que na nossa linguagem dá 27,5 kgfm de torque. E ele está disponível, se não me engano, a 1750 rotações. O que isso significa? Que você precisa demandar pouco o pedal do acelerador para ter uma boa resposta desse motor. Então, nesse caso aqui, para a gente desenvolver velocidade em carros 1.0 e tudo mais, a gente teria que pisar muito mais do que nesse carro aqui. Vamos ver a média parcial. 9,9 km por litro. Como a gente pegou uma sequência de semáforos fechados, a média caiu um pouquinho, mas ela tende a aumentar um pouco agora, porque vamos pegar um trecho aqui sem muitos semáforos. Ó, no momento já subiu um pouquinho a média para 10,2 km por litro.
e rodamos até esse presente momento 6,5 km em 16 minutos. É mais ou menos o tempo padrão que a gente leva até o momento, não está muito diferente do que a gente costuma passar aqui no canal GT Autos. E tá difícil aguentar esse calor aqui, viu, pessoal? Por conta da câmera posicionada no vidro, eu tenho que deixar ele fechado. Então, tô passando calor aqui dentro, mas tudo em prol de conteúdo automotivo para vocês. Também vale ressaltar, pessoal, eu tinha falado da motorização e a gente precisa citar também a transmissão. Estamos falando aqui de um câmbio automático convencional com 6 marchas. E como eu falei, infelizmente ele não mostra no painel qual marcha está engatada no momento. Um Mobi roxo, pessoal, difícil ver essa cor, hein? Que eu acho bem bonita, inclusive, cor de lançamento do Fiat Mobi. Vocês gostam? Comentem aí embaixo. Bom, vamos conferir a média parcial. 8 km até o momento, com média de 9,6 km por litro. E rodamos até o momento esse percurso de 8 km em 23 minutos. Caminhando para a nossa reta final. E eu vou, lembrando, comparar com a média que o Inmetro divulga, para a gente ver se elas ficam próximas ou muito distantes. Até o momento, dizer que é uma média bem ok para esse carro. Subidinha aqui vai prejudicar um pouco o consumo. E a chuva tá apertando aqui, hein, pessoal. Para vocês terem uma ideia, nem chegou às 5 horas da tarde ainda e já tá bem escuro, como vocês podem perceber, né? Inclusive peço desculpas se a imagem não estiver tão boa quanto vocês costumam ver, porque a GoPro não funciona muito bem em ambientes escuros. Mas como a gente já iniciou esse vídeo, vamos finalizar ele assim mesmo. Como vocês puderam ver, quando a gente saiu não estava tão escuro assim. Bom, finalmente chegando aqui na nossa parada oficial do teste de consumo. E vamos já então conferir como que ficou a média. Vamos só estacionar ele aqui. Parando então o carro. Desliguei a motorização, agora nada vai interferir na média de consumo. Vamos ver como que ficou? Vamos lá conferir. Perdoem, como eu falei, por estar um pouco escuro, pessoal. Antes de mostrar qual a média que a gente fez aqui com o Jeep Compass Limited, vale lembrar que o Inmetro diz que ele faz na cidade 10,1 km por litro com gasolina. Vamos conferir quanto que a gente fez? Vamos só ligar o painel, não liguei a motorização, tá? Para variar, a GoPro desligou por superaquecimento. Quem acompanha aqui o canal vê que praticamente em todos os vídeos que a gente grava, isso infelizmente acontece. Mas como eu estava dizendo, rodamos 9,6 km. Lembrando, o Inmetro diz que ele faz 10,1 km por litro, mas a gente fez aqui somente 8,5 km por litro. Ou seja, é uma média, sinceramente, um pouco ruim. Tudo bem que estamos falando de um SUV médio, uma categoria um pouco mais premium, um carro 1.3 turbo com câmbio automático, mas ele é muito pesado. Ele tem, se não me falha a memória, 1.589 kg, o que dificulta bastante a ter uma média de consumo boa, mesmo com o ar desligado, rodando de forma bem econômica e também com o start-stop ativado. E a gente fez esse percurso, a gente está parado aqui alguns minutinhos, então ele continua contando, mas em aproximadamente 26, 27 minutos. Eu tô suando porque realmente está bem quente aqui, tive que abrir um pouquinho o vidro. Mas o que vocês acharam dessa média de consumo? Vocês esperavam mais ou esperavam menos do Jeep Compass Limited 1.3 Turbo? Comenta aí embaixo, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito.